O sertanejo Ariano Suassuna é o autor do Alto da Compadecida, A Pena e a Lei, O Santo e a Porca, O Alto da Boa Preguiça e outras peças que ele diz serem baseadas na cultura popular, na literatura de cordel. Ariano, quando você tomou contato com a literatura de cordel? Muito menino, porque sou sertanejo e além de ouvir os cantadores nas feiras e em cantorias em casa de família, eu ainda tinha, na biblioteca que meu pai nos deixou, ainda tinha vários livros de pesquisadores que não seriam, digamos, de uma categoria muito elevada, mas que tinham uma intuição, pesquisadores intuitivos de grande bom gosto, como por exemplo Leonardo Mota. E meu pai era interessado na literatura de cordel e tinha esses livros de Leonardo Mota, de maneira que logo que eu aprendi a ler, comecei a ver nos livros de Leonardo Mota, comecei a encontrar aquilo que já havia nas feiras. Isso foi muito importante porque me deu a minha a ideia de que aquilo que eu via nas feiras e que gostava tanto era suficientemente importante para fazer parte de um livro publicado por um homem conhecido como Leonardo Mota. Isso foi muito importante do ponto de vista psicológico, para que eu me confirmasse aquele interesse que tinha sentido primeiramente vendo os próprios cantadores. Agora, qual é a origem da literatura de cordel? A literatura de cordel é nordestina, brasileira de modo geral, se origina do romanceiro medieval português e espanhol. Na Idade Média, como você sabe, os mouros dominaram no começo da Idade Média, né? Dominaram a Península Ibérica e, juntamente com os próprios portugueses e espanhóis, surgiu um tipo de poesia cantada, o romanceiro medieval, né? Ibérico, de origem popular. Você na Idade Média, na Península Ibérica, você tem dois tipos de poesia. Uma poesia feita pela aristocracia, né, nas cortes, que é o cancioneiro, quase sempre pessoas pertencentes à aristocracia. E o romanceiro, que era popular. Esse romanceiro emigrou para cá quando vieram para cá os portugueses e espanhóis. E foi desse romanceiro ibérico, reinterpretado, recriado, reinventado pelo povo do Nordeste, que surgiu a literatura de cordel. Ultimamente, a literatura de cordel está sendo utilizada também por pessoas, não só do povo, entende? Mas pessoas assim de formação universitária. Eu não sei se você já observou isso. E o que você pensa disso? Você acha que isso pode descaracterizar essa literatura, esse tipo de manifestação tão eminentemente popular? Olha, aí eu não sei, eu não conheço essas experiências a que você está se referindo, e depende muito da maneira como a pessoa aborda. Porque se são pessoas de formação universitária e pretendem fazer folhetos imitando os folhetos da literatura de cordel, se for assim, para mim não passa de uma falsificação. Não é que eles vão descaracterizar, não, que ela continua sendo feita, a verdadeira continua a ser feita pelo povo. Agora, vai ser uma falsificação. Agora, se são pessoas que, partindo da literatura de cordel, tentam criar uma obra literária, seja poética, seja de teatro, a sua própria maneira, então aí já acho uma tentativa perfeitamente legítima. Mas desde que a pessoa não queira passar gato por lebre, não queira impingir aquilo como sendo uma obra popular. Porque a literatura popular é aquela que é feita pelo povo. A minha literatura, por exemplo, não é uma literatura popular. Não estou dizendo isso porque desprezasse a literatura popular, não. Pelo contrário, tem coisas da literatura popular que eu assino tranquilo. Agora, com muita honra para mim. Agora, o problema é que eu não sou um impostor, eu não vou passar por ser um cantador sem ser. Quer dizer, o que eu procuro fazer é lançar a mão daquelas histórias que passaram pela aprovação coletiva, e essas histórias estão na literatura de cordel, e então tratar a minha maneira.
apresentando com a visão de um homem que por circunstâncias várias, não é um cantador. Circunstância de nascimento, circunstância de formação, seria até ridículo e desonesto eu tentar passar por cantador sem ser. Ariano, os meios de comunicação modernos, principalmente nessa última década, têm feito uma divulgação massiva de toda essa cultura popular regional. Você acha que isso prejudica, isso modifica, cria entraves à criação dessa cultura? Bom, isso depende, a mesma coisa, depende da maneira como for feita. De modo geral, isso é ruim. Por um lado, é ruim porque às vezes cria um artificialismo, uma coisa assim meio turística. Por outro lado, divulga e então desse ponto de vista é bom, divulga, mesmo com certos erros, divulga. E também, por outro lado, vai abrindo também um pouco mais de perspectivas para o trabalho desse pessoal ligado à cultura popular. É verdade que nem sempre, porque na maioria dos casos fazem uma matéria com um artista popular qualquer, acredito que paguem qualquer coisa a ele como cachê, mas ali fica, ali morre. E o problema principal desse pessoal todo é o problema da sobrevivência. Então, isso é um tipo de trabalho que se devia receber, a meu ver, o amparo e o estímulo oficial, governamental, desde que não houvesse interferência, porque é outro risco. Quando esse pessoal que se aproxima do poeta popular ou do artista popular quer interferir, quer sempre interferir na criação da obra, né? Ou através de encomendas, ou sugerindo temas, às vezes até fazendo encomenda de propaganda, né? Como eu tenho visto se fazer por aí. Quando o poeta é bom e tem uma personalidade muito forte, ele às vezes consegue com a própria, mesmo com a encomenda, ele consegue se sair bem, mas na maioria dos casos a encomenda prejudica. A encomenda prejudica a qualidade da literatura e da arte popular verdadeira. Eu já desempenhei às vezes algumas tarefas dentro dessa linha de procurar ajudar a literatura popular, a literatura de cordel, mas sempre procurei sempre sem interferência. Quer dizer, eu me limitava a financiar a edição do folheto e ficava com uma parte para a universidade, como era alguns para fazer distribuição gratuita, né, cultural, e 2.000, digamos, a gente fazia uma edição de 2.200 exemplares, ficava com 200 e dava 2.000 a poeta. Então ele vendia, com o que ele apurava no lucro, ele já imprimia outro folheto. Então a gente desencadeava assim um processo de ajuda. Durante o tempo em que eu exerci cargo público, eu fiz isso, mas nunca interferi. Quer dizer, ele trazia o folheto para mim já pronto. Quer dizer, ele escrito com a liberdade, com a invenção, com a maior espontaneidade. Então eu editava. Agora, uma única coisa eu interferi, porque eu queria ajudar, além da literatura, os gravadores populares que fazem gravura em madeira para ilustrar a capa. Então eu só aceitava editar o folheto que fosse ilustrado por um gravador popular qualquer de escolha do poeta, mas tinha que ser, não podia ser fotografia de artista de cinema.
Já que a gente ampliou e saiu da literatura de cordel, já pegou a parte de artes plásticas também, vamos chegar aqui ao teatro. Você acha que as novelas de televisão, de certa forma, interferem também no teatro popular, no alto popular? Você acha que haveria uma substituição? Eu estou lhe dizendo isso porque aqui no estado de Pernambuco, eu já senti a presença bastante forte da televisão, né, sobre a arte popular. Então, por exemplo, em Vila Velha, onde só existe luz elétrica há um mês, já existem 3 aparelhos de televisão, numa cidadezinha bastante pequena, né? Depois também no Convento de Santo Antônio, em Igaraçu, eu escutava as meninas cantando a música tema de uma novela. E outra vez, em outra cidade, nós procuramos o responsável pelo turismo, a Secretaria de Turismo, e a informação que nos deram foi a seguinte: ele só volta para casa depois da 2ª novela nova. Então, você vê a presença do meio de comunicação de massa no interior mesmo do país. Você acha que isso, essa integração nacional é positiva, é negativa? Qual é a sua opinião? Olha, o problema é difícil. Eu acho que talvez merecesse todo um ensaio para a gente, para não ser injusto e também para não ser omisso. Evidentemente, nessa invasão que a televisão está efetivando no Brasil, existe um perigo muito grave. Existe um perigo muito grave. Agora, quando eu digo isso, o pessoal pergunta se eu sou contra a cultura estrangeira. Eu não sou contra a cultura estrangeira, evidentemente. Não tenho nada contra Beethoven, não tenho nada contra Bach, não tenho nada contra Melville, né? Romancista americano. Não tem, pelo contrário, são pessoas porque eu tenho a maior admiração. Agora, o que eu tenho medo é da cultura chamada cultura de massa. Porque essa nem é a cultura ligada às peças shakespearianas ou a Melville, nem é a cultura do povo. É uma cultura da massa média, né, baseada no mau gosto e no comercialismo. Então, o que eu tenho medo mesmo é do enlatado, para lhe ser franco. Quer dizer, não é de Melville que eu tenho medo. Moby Dick eu acho uma maravilha, é do Super-Homem. Do Super-Homem eu tenho realmente um pouco de medo. Quer dizer, se não se toma cuidado, essas coisas vão descaracterizando o país. Vão descaracterizando o país. Ninguém deve brincar, a meu ver, com o problema cultural. O problema cultural é um problema muito grave. Um país que perde a sua personalidade, a sua individualidade cultural, ele pode perder a independência e pode se acabar. Pode se destruir, pode não restar nada dele. Você veja, eu sempre falo em 2 casos para mostrar a importância do problema cultural. Um é o da Índia. Você veja que a Índia foi conquistada, do ponto de vista militar e do ponto de vista político, foi conquistada pela Inglaterra. Mas a Índia tinha uma cultura própria, uma cultura altamente respeitável, de alta qualidade, de grande qualidade. E foi graças a essa personalidade cultural que ela pôde resistir e terminou botando os ingleses para fora, quer dizer, conquistou a independência política e está começando a adquirir a independência econômica, não é? E o fato é que hoje está havendo até o contrário, está havendo uma conquista cultural da Inglaterra pela Índia, não é? Que as roupas indianas estão invadindo a Inglaterra, não é? Os próprios os músicos ingleses, quando quiseram criar uma música diferente da música acadêmica que se fazia na época, né? Os Beatles, eles foram lançar mão de quê? Da música indiana, não é? Que essa música que chamam inglesa não é uma reinterpretação americana, porque eles partiram do rock americano, da música indiana, não é? Quer dizer, a Inglaterra, para fazer
a música que revolucionou o mundo como música inglesa, lançou mão da cultura dos seus antigos colonizados, os hindus. Quer dizer, então o problema cultural é grave. Agora, além disso, eu lembro o outro problema, é o dos judeus. Porque a Índia ainda tinha uma base territorial. Os judeus nem isso. Passaram 2000 anos sofrendo perseguição no mundo inteirinho, nenhuma base territorial eles tinham para a nação. E se mantiveram unidos e mantiveram a sua personalidade, tendo como bandeira os valores morais, religiosos, culturais contidos num livro só, né? A Bíblia. E foi graças a isso que eles conseguiram se manter. De maneira que ninguém brinca com isso aí. Quer dizer, se o Brasil não mantém a sua personalidade cultural, a gente pode ser riscado do mapa e não demora muito não. Agora, por outro lado, você fala na influência da novela. O termo arte popular e teatro popular é um termo muito complexo e muito ambíguo, porque ele tem vários conceitos de arte popular. Até agora eu estava falando com você usando um conceito que é o meu. Arte popular é aquela feita pelo povo, e o povo aqui é o quarto estado. Você se lembra que na Revolução Francesa tinha as duas classes aristocráticas, nobreza e clero, e tinha uma outra que era chamado o terceiro estado, que foi... Agora, o terceiro estado, de fato, realmente, era dividido em duas classes, a burguesia e o povo. É por isso que eu digo que o povo é o quarto estado. Quer dizer, a burguesia na Revolução Francesa chamou o povo para derrubar as outras duas classes, mas depois tomou o lugar delas duas e o povo ficou na situação em que sempre tinha vivido. Agora, então... Você diz que no Brasil o povo é o quarto estado. Em qualquer lugar. Lá na França também continua sendo, tá entendendo? Que a burguesia, em 1789, chamou o povo para tomar o poder das outras duas. Aí o povo foi na conversa e tomou, mas acontece que aí a burguesia ficou no lugar das duas classes privilegiadas e o povo continuou onde sempre esteve. Quer dizer, então o povo lá continua a ser o quarto estado, porque ele entrou como terceiro para tomar o poder, mas quando chegou lá, a divisão apareceu e a burguesia ficou como primeiro estado e ele com o segundo, que é o quarto. Entendeu? Então aqui aqui tem a mesma situação. Então, no meu entendimento, a arte popular é a que é feita no Brasil pelo povo, pelo quarto estado, principalmente os analfabetos. Agora, principalmente, mas não exclusivamente os analfabetos e semi-alfabetizados. Agora, quando você falou em novela, era por isso que eu estava falando a esse respeito, quando você falou em novela, a novela será o teatro mais popular desde que você encare sob outro conceito. O conceito da quantidade de público que ela atinge. Dentro dessa linha, quer dizer, a novela não é arte popular no sentido, no primeiro conceito que eu estava adotando, que é o meu. Mas no conceito de público a atingir, a novela é o teatro, quer dizer, o maior dramaturgo popular do Brasil dessas condições é a Jeanette Claire. Porque é quem atinge 60 milhões de pessoas. Nenhum dramaturgo brasileiro atinge nem um décimo disso. Então, é isso que eu estava dizendo. Agora, o problema então é que esse tipo de arte de massa, que não é, a meu ver, não é arte popular, esse atinge muita gente no Brasil hoje, inclusive o povo. Agora, o que, a meu ver, o ideal será que o governo tome providências para que essa arte de massa, em vez de esmagar o povo tenha condições de absorver. Porque até hoje, a literatura de cordel, o teatro popular, etc., tem absorvido os elementos que vêm de fora. Não é da agora isso não. O cinema fez a mesma coisa. Eu já vi muito folheto da literatura de cordel baseado em história de cinema. Agora, quando o poeta era bom, que é o que acontece na maioria dos casos, o folheto da literatura de cordel é brasileiro e é quase sempre melhor do que o modelo ruim estrangeiro do qual ele partiu. Eu conheço um folheto, por exemplo, chamado O Gavião do Mar, que é baseado no filme O Gavião do Mar. O filme O Gavião do Mar não tem nada de brasileiro e é muito ruim, mas o folheto O Gavião do Mar é bom.
Entendeu? Quer dizer, a literatura de cordel sempre teve esse poder de absorver o tema estrangeiro e recriar a sua maneira. O que a meu ver, é a melhor coisa que pode acontecer. Eu tenho visto na literatura de cordel peças de teatro. Romeu e Julieta, por exemplo, tem uma versão na literatura de cordel, e é uma versão inteiramente brasileira, completamente diferente da shakespeariana. A história é a mesma, mas a versão dele é outra. Basta dizer, para você ter uma ideia, basta dizer que o autor não simpatiza com Romeu, coisa que não acontece. Todo mundo que vê a peça shakespeariana fica do lado dos dois amantes, mas você sabe, no sertão, por circunstâncias particulares da sociedade que ainda lá se vive, o núcleo familiar é mais importante do que o indivíduo. Então é sobre esse aspecto que ele encara o problema. Ele acha que Romeu não tinha o direito de, por uma coisa tão sem importância quanto um caso de amor individual, quer dizer, um problema individual, ele não tinha direito de trair a família. Está entendendo? Quer dizer, outra coisa outro argumento que eu lhe dou. Quando os americanos fizeram aquela experiência de ir para a Lua, eu não sei se você viu, acho que você não era muito nova nesse tempo, não viu não. Você viu por acaso o filme na televisão? O filme não? Vi. Foi uma das piores coisas que eu já vi. É muito feio aquilo, né? É horrível. Eu achei muito feio. Não me deu a menor impressão de conquista do espaço. Eu, pessoalmente, prefiro os filmes de Flash Gordon ou de Buck Rogers. Me dão muito mais ideia de conquista do espaço. Quer dizer, a arte superior à realidade. O filme real eu achei uma porcaria. Agora, outra coisa que eu acho muito feia é roupa de astronauta. Tá entendendo? Eu acho muito feia. Agora, e além de mais, pouco brasileiro. Agora, acontece o seguinte, que quando os americanos fizeram esta façanha de ir à Lua, tudo que se escreveu eu achei muito ruim como literatura. Tudo que os jornalistas escreveram, em todo lugar eu achei ruim. A única coisa que eu achei boa foi um folheto de literatura de cordel que saiu, onde eles novamente absorviam o assunto estrangeiro, mas davam um caráter nacional e sertanejo e nordestino a eles. A ele. Eu me lembro, eu não sei bem, não sei se sou capaz de repetir decorado, mas eu me lembro que tinha um verso que dizia assim: os astronautas trajavam calça, culote e colete, com um ramalhete de aço. Não, desculpa. Os astronautas trajavam calça, culote e colete, com um guarda-peito de aço desenhado um ramalhete, e cada um tinha uma estrela de prata no capacete. Você vê, guarda-peito é uma peça do uniforme dos vaqueiros, do gibão dos vaqueiros. Então ele descreve o astronauta como um cangaceiro. Cada um tinha uma estrela de prata no capacete, entendeu? Quer dizer, então ele deu um caráter brasileiro àquilo que era. Então, o que eu digo, respondendo a sua pergunta, para concluir, se a cultura brasileira receber apoio suficiente para que essa cultura de massa seja incorporada e não esmague a cultura popular brasileira, então tá tudo certo, não tem perigo nenhum. Senhores, Pedro Oliveira já nasceu para cantar. Quando pega a rega inteira, trabalha pra não errar. Mas eu perguntei o padre se cantar fazia mal. Ele me disse: Oliveira, pode cantar dentro da praça, porém se cantar de graça, cai em pecado mortal. Por isso, meu pessoal, eu dou a declaração. Esta minha rabequinha é meus pés, é minhas mãos, é minha roça de mandioca, é minha farinha, é o meu feijão, é minha lavra de cana, é meu sítio de banana, é minha safra de algodão.
que é a música armorial? A música armorial é a tentativa de criação de uma música erudita brasileira baseada na música do povo. Os instrumentos mais usados pelo povo do Nordeste para a cantoria são a viola e a rabeca. No quinteto armorial, o compositor e intérprete mais ligado à música de rabeca é Antônio Carlos Nóbrega de Almeida. Ele compõe e ele toca a rabeca, que é o instrumento usado na cantoria. Eu vou pedir então a Antônio Carlos Nóbrega de Almeida que apresente para vocês um trecho da música que ele compôs, chamada Entre Meio, baseado em temas populares, na rabeca. Como você vê, é uma música que tem uma forte influência árabe. Essa influência árabe veio para cá através dos portugueses e espanhóis no século XVI. No início da década de 70, surgiu no Recife um movimento armorial. Ele partiu de um grupo de artistas, de intelectuais, e era liderado por Ariano Suassuna. Ariano, qual é o objetivo do movimento armorial? O que significa isso? O movimento armorial foi fundado com o objetivo específico de criar uma resistência cultural contra aquela descaracterização a que eu me referia ainda há pouco. Em 1970,
o Brasil estava numa situação na qual quem falava em arte brasileira era apedrejado, quem falava em cultura popular era crucificado. Então, sentindo o risco que estava correndo a cultura brasileira, que, a meu ver, no Brasil, a cultura nacional se identifica com a cultura popular. Quer dizer, a meu ver, no Brasil só é nacional o que é popular, ou então o que é criado pelos artistas e escritores ligados ao popular. Então, eu sentindo o risco dessa descaracterização, que nos podia fazer perder até a identidade nacional, procurei criar o movimento armorial. O movimento armorial, pois, um movimento de resistência cultural. Daí a gente ter partido, porque eu sempre considerei que o folheto da literatura de cordel é uma espécie de bandeira, porque ele concentra em si três tipos de arte. Vejam, por exemplo, aqui esse folheto. Do ponto de vista dos versos, ele tem uma poesia narrativa que podia inspirar aos poetas uma poesia brasileira a partir da poesia do povo. Agora, como essa poesia é narrativa, também essa poesia podia dar origem a uma forma de teatro brasileiro, como eu tentei, por exemplo, com o Alto da Compadecida e outras peças, com a Farsa da Boa Preguiça, e dar origem também a um cinema, a um romance, como eu tentei também com A Pedra do Reino. E agora chega a vez do senhor João Grilo. Um momento. Antes de morrer, eu quero lhe dar essa gaitinha de presente. Gaita? Pra que é que eu quero uma gaita? Pra nunca mais morrer de tiro que a polícia lhe der. Olha, essa gaita foi benzida pelo Santo Padre de Juazeiro, meu padrinho Padre Cícero, pouco antes de morrer. Essa eu só acredito vendo. Pois não? Queira Vossa Excelência me ceder seu punhal? Aponte o risco pra esse amarelinho, que é desse ponto que eu tenho medo. E agora? Agora eu vou dar uma punhalada na barriga de Chicó. Na minha, não. A bexiga. A bexiga. Morre, desgraçado! Ai, ai. Tá vendo sangue aí? Tô. E você dá a facada. Disso nunca duvidei. Agora eu quero ver você ressuscitar o homem. É pra já. Agora, do ponto de vista das artes plásticas, então a poesia pode dar origem, a poesia que está no folheto da literatura de cordel pode dar origem a todo esse tipo de arte. Agora, as capas do folheto são ilustradas por gravuras feitas em madeira. Por exemplo, eu estou aqui com um taco de madeira, não é? Digamos que o artista pega a madeira, faz o desenho que quer, corta o que quer deixar em branco e deixa alto o que quer deixar em preto, como aqui, por exemplo. Aqui está o artista, que é o J. Borges, fez uma cabra. Ele me deu até em homenagem a mim, porque eu gosto muito de cabra. Então ele cortou aqui, rebaixou o que queria deixar em branco e deixou alto o que queria deixar em preto. Então, com isso aqui se faz a gravura imprimindo no papel, né? Agora, esse tipo de gravura só é usado nas capas dos livretos de literatura de cordel?
Sim, a princípio foi feito para isso, mas depois que começou esse novo surto, digamos assim, de valorização da arte popular, os próprios gravadores populares estão partindo para a criação de gravuras maiores, como por exemplo, como essa gravura aqui, não é? Que é de Amaro Francisco, um irmão de J. Borges, esse cuja gravura eu acabo de mostrar, né? Amaro Francisco, então, fez essa gravura, que, como você vê, é uma gravura típica da cultura popular nordestina. Ela se chama Ciúme e Traição. Ciúme e Traição, muito bem. E o ciúme está aqui simbolizado por esse animal mítico, né? Esse animal mágico, esse dragão, né? E o homem traído deve ser esse aqui. Pronto, muito bem. Agora, então, esse tipo de folheto, como eu estava dizendo, pode dar origem, como está dando dentro do movimento armorial, a toda uma série de obras ligadas às artes plásticas. Por exemplo, a cerâmica. Aqui está uma cerâmica de Miguel dos Santos, não é? Que figura é essa? Você veja bem que é exatamente criada dentro daquele mesmo espírito do animal mágico. Isso aqui seria um monstro que representa o mal, né? É a besta Brusacan, personagem do meu romance armorial A Pedra do Reino. E esse grande ceramista e pintor, que é Miguel dos Santos, resolveu então fazer essa gravura, fazer essa cerâmica, que, como você vê, é baseada no espírito da gravura popular. Então, dentro do movimento armorial, temos todas essas preocupações. E partimos também não só para isso, como para, por exemplo, a tapeçaria, né? Como você vê aqui, essa tapeçaria também partiu de um desenho meu, baseado no desenho da literatura de cordel. Para o romance da Pedra do Reino, eu fiz um desenho em preto e branco, e representa, você note, que aqui o demônio é uma figura muito presente na mitologia popular nordestina. Então, aqui é a figura do demônio, isso aqui também representa a figura do demônio, que, segundo uma crença também muito comum no sertão do Nordeste, o demônio se veste de vaqueiro. Então, ele está aí, essa figura representa o demônio. As artes plásticas armoriais, então, são muito, como você vê, partem muito do folheto da literatura de cordel. Agora, além disso, o movimento armorial inclui também a parte da música, não? Sim, é isso que eu ia acabar de dizer, porque esse tipo de folheto é cantado e acompanhado ou no som ou com a viola, ou com o violão, ou com a rabeca. Os instrumentos mais apropriados são a viola e a rabeca. Eu, quando menino, cantei muito folheto. Eu me lembro bem que eu cantava, quando menino, um folheto, a história de Riachão e o Diabo. Começava assim, deixa eu ver se eu me lembro. Riachão estava cantando na cidade do Açu, quando apareceu um negro da espécie de urubu. Tinha a camisa de sola e as calças de couro cru. É exatamente o demônio. Então, agora isso é acompanhado pela viola e pela rabeca. Então, dessa música, nós também partimos para a criação da música armorial. E agora que eu vou cantar, e meu colega me ai, nego do cabelo ruim, cuidado no teu bem que eu estou falando. Olha, acabar de completar, eu aqui, eu tô embolando, segure que eu tô cantando, eu vou começar devagar. Acabar de completar, vai sujeitar nossa embolada, a cabeça do camarada, fizeram despeletado, não puder estar aqui. E agora que eu vou cantar, e eu cantando aqui com tudo, eles saquei um cabeludo, mas o cabelo não. Olha aqui, eu vou embolar, vai sujeitar no seu pandeiro, tá vendo meu companheiro, e canta quem sabe cantar. Você bora caricar, e eu cantando não é assim, nem manda podendo ir, nem vou podendo mandar. Eu nem quero sem apanhar, que eu não sou cantor maluco, pra juiz e pra caluco e perebrar me sanganhar. Você bora caricar, quando eu começo a cantar, todo mundo reavista ali, o mundo todo essa bola fica de cara do ar. Quando eu começo a cantar, quando eu treme, luta nem guerra, vira o mundo em bacacé, eu bebo água e já com você bora caricar. Quando é que vocês começaram a cantar Coco de Embolado? A gente começou a cantar música, cantava moda assim, pela feira, todo canto, sabe? Aí depois vem aquele no juiz da gente, que a gente começa a cantar, de repente. Começava, eu cantava, ele cantava.
E depois foi chegando que a gente tava cantando, não sabia nem o que ela tava cantando. Aí depois foi que explicaram a gente que era repente. Agora fala tu um pouquinho aí. Fala você um pouquinho também. Aí a gente chegou a cantar ali pela praça. A primeira vez que a gente foi cantar, ganhamos 8 contos, sabe? Na feira. Aí a gente entregou a mãe da gente, tudo. Aí viemos embora. Aí quando foi no outro dia, a gente foi pra praça. Caracu cantou mentira, não mas de quatro meninas. Caracu cantou mentira, não mas de quatro meninas. Caracu cantou mentira, não mas de quatro meninas. Eu quero que você me diga o nome de quatro. Olé, Odete, Marinete, Rosinete, Orelina. Quero que você me diga o nome de quatro. Oliveira, tome cuidado, vou cantar de novamente. Com fé industrialmente eu vou cantar improvisado. Sou o teu lado, a minha cantiga é combina. A cantiga é confina, meu colega de copete tem Odete, Marinete. Ariano Suassuna tem 6 filhos. E aqui onde ele mora, em Casa Forte, tem também um cachorro que tem nome e sobrenome. Chama Tibúrcio Nascimento Feitosa. Na casa de Ariano não tem rede, porque, segundo ele não é preguiçoso como o pessoal da praia. Mas é um cabra do sertão que toca sua viola. Ariano, mostre pra gente aí o que você sabe tocar, um pedaço de um folheto. Tá, eu vou mostrar um pedacinho da história do Valente Vilela. É uma viola falsificada, mas vai assim mesmo. Meu povo, preste atenção ao que agora eu vou contar de um homem muito valente que morava num lugar que até o próprio governo tinha medo de o cercar. Vilela era natural do sertão paraibano e ele desde de pequeno que tinha o gênio tirano comete o primeiro crime com a idade de 10 anos. Bom, e como a gente tem pouco tempo e é para terminar, eu vou terminar com a última estrofe desse folheto, que é inclusive de despedida, e aí eu me despeço de vocês. Alvinças, meu povo todo, que a minha história acabou-se. O alferes foi valente e de valente enforcou-se, mas valente foi Vilela, morreu foi santo e salvou-se. Foi de ler nos jornais e ver na televisão e de fazer uns versos sobre a canonização que a igreja brasileira fez na última sexta-feira, o padre Cício Romão. A sexta-feira que falo foi o dia 6 de julho do ano 73, sem discussão nem barulho. Numa ata sem retoque, para muitos foi um choque, para outros foi um orgulho. Alguns acharam de bem, dizendo é mais um diploma. Outros acharam que não, porque não era de Roma. Eu digo nos versos meus que o Padre Cício é de Deus e homem da terra não toma. Não tem mais quem faça a soma dos milagres verdadeiros que o Padre Cício tem feito a muitos bons brasileiros. Desde o sul ao Ceará, ele foi e será o santo dos seus romeiros. O Padre Cício Romão nasceu para ser tido como continuador do Messias prometido. O povo confia nele, quanto mais se lembra dele, mais ele fica conhecido. Quem sabe que nada sabe é quem possui mais estudo. Eu amo a Deus e ao mundo, me iludo e me desiludo.
Pra não haver contratempo, vamos dar tempo ao tempo, que o tempo resolve tudo. Pra não haver contratempo, vamos dar tempo ao tempo, que o tempo resolve tudo.